Hoje é o nosso 14º dia, né, da leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A gente está chegando ao fim, né? Não vai dar para terminar dessa vez, mas acredito que até o 15º dia a gente termina. E assim, cada história desse livro, ela é um aprendizado, né? Que livro bacana, que livro, como está sendo bom ler mais uma vez esse livro. Para mim, sabe? Fortalecer algumas crenças, mudar outras. Tem sido, com certeza, vocês têm tirado proveito, mas eu acho que a pessoa que mais está tirando proveito dessa leitura que sou eu, né? E hoje vai ser falado de uma coisa muito interessante. A gente vai começar a falar dessa coisa, né? Que são duas coisas, na verdade. A primeira, a gente vai ouvir uma história de um jovem que estava querendo só gastar o dinheiro, só aproveitar a vida, gastar o dinheiro do avô, na verdade. E a segunda coisa que a gente vai ver é a importância do trabalho. Tem muita gente que não gosta de trabalho, né? Não gosta de trabalhar. E a gente vai ver aqui, nessa leitura de hoje, coisas incríveis em torno disso, sabe? O destino que é reservado para quem não gosta de trabalhar. Deixa eu começar. Fecha seus olhos aí. Olha para dentro de você. Tira um minutinho agora para você se escanear aí. Como é que você tá? E fora da live? E fora dos stories? Como é que você tá? Você tá bem? Fora do sorriso que você sempre coloca no rosto, como é que você tá? Você já agradeceu hoje pelo seu dia? Vamos agradecer? Vamos agradecer a Deus pelo nosso dia. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos dado sonhos. O Senhor tem nos dado sabedoria, saúde. Tem nos dado ar. Uma coisa que a gente não vive sem e que a gente nunca agradece, né? E o ar não é nosso. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua força que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. Tem gente que só respira só nessa hora que está fazendo uma oração, né? Você sabia que o principal objetivo de uma oração é conectar você com você mesmo, não com Deus? Sabia disso? Deus é como a energia que já passa na sua casa, só que você vai lá e liga ou não o interruptor. Já está aí. Já está aqui. A gente só vai lá só e se conecta. Quem disse isso? Jesus disse isso. Ele falou, quando quiser falar com o Pai, fecha a porta do seu quarto. Vai lá quietinho na beirada da sua cama e fala com Ele. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Isso é minha interpretação, tá, gente? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele falou, vai lá no seu íntimo. Vai no seu íntimo. Não precisa de ficar gritando, Deus, no meio da rua, não. Vai no seu íntimo. Eu agradeço a Deus e a você por ter essa leitura desse livro. Abriu minha mente. Vou pedir a minha irmã lá em Portugal para comprar o livro e mandar para mim. Por que sua irmã lá em Portugal?
vai pedir ela ajuda para comprar, custa R$ 31 com frete na Amazon. Eu posso ser sincero? Compra não. Tipo assim, com todo respeito, se você está precisando de alguém comprar o livro para você, não compra não. Pega o e-book, lê, relê, vê aqui as lives. Porque o livro, ele não tem que estar aqui, ó, no papel. O livro ele tem que estar aqui, ó, e aqui. Ah, entendi. Pela questão de ser em português, né? É isso? Compre em inglês, é bom que você aprende. Entendeu, gente? Livro não tem que estar aqui, não. Ó. Eu tenho uma caixa de livros ali que é a mesma coisa que assim, ó. Hoje em dia as pessoas lêem pouco, cada vez menos, jovem principalmente. Como tudo está na internet, ele acha que é só ele ir buscar. Só que as coisas, para fazer sentido na sua vida, elas não têm que estar na internet, elas têm que passar pela sua cabeça. As pessoas... como é que funciona? Ah, não vou explicar isso hoje não, senão vai ficar muito grande essa live. Mas olha, a gente aprende através de sinapses. E sinapses são conhecimento que entra, eu processo junto com outra coisa que eu já sei e coloco em prática. Conhecimento no livro, conhecimento na internet não vale de nada. Ele está disponível, mas não está conectado no seu cérebro, entendeu? Vamos lá, a gente vai estar lendo hoje a página 131 e eu quero ir até a 142, 11 páginas com vocês. O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Charrunada. Eu vou tentar, como são nomes assim, meio estranhos, vamos ver se a gente não se perde nos nomes. Tá bom? Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Bom dia. Quem está chegando, seja bem-vindo. E vocês que já estão aí, vai dando as boas-vindas para quem vai chegando, tá bom? Isso aqui é a nossa comunidade Sobral de leitura. De mentalidade, né? À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Charrunada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gostava de roupas finas e usava uma túnica elegante e cara. Gostava de animais de classe e montava seu vigoroso garanhão árabe. Quem não sabe o que é garanhão, é cavalo, ok? Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade e certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. Por que Charrunada estava preocupado? Ele estava voltando para a Babilônia, de Damasco, com um monte de mercadoria, com a caravana dele toda, que ele foi comprar. Só que ele não estava voltando sozinho, ele estava trazendo Radan Gula. Quem era Radan Gula? Era um jovem que era neto de um grande amigo dele, que já tinha falecido, e que ele se dispôs, ele na verdade, ele se obrigou, vamos colocar assim, a ajudar esse jovem, porque o jovem e o pai dele estavam torrando tudo que o avô tinha construído. Você conhece algum caso desse? Então isso estava... o que enchia de inquietação era o jovem ao seu lado que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Gula, o neto de um velho sócio,
Aradigula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína o que seu pai tem feito da herança deles. Radangula tirou-o de seus pensamentos. O jovem perguntou assim para ele: por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida? Repetiu Charrunada sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o torre do deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois riram. Seu avô não usava joias, disse Charrunada, pensativo. Depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? Aí o moleque respondeu: o trabalho foi feito para escravos. Charrunada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica, seguindo em silêncio até que a trilha os tivesse levado ao declive. Ali freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Aí o menino olhou assim, já estava vendo a Babilônia, falou: a Babilônia é assim, sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo, não deveríamos ser tão apressados. E aí ele falou assim: quem dera se o meu avô tivesse vivo, né? Ai de mim, nem eu nem meu pai conhecemos os segredos para atrair os dourados ciclos. Ele achou que o avô dele sabia o segredo para atrair os ciclos. Três velhos arando um campo despertaram a atenção de Charrunada. Charrunada é o coroa, tá? Vou botar assim, porque é meio difícil assim, né? É o coroa, é o Charrunada. Pareciam estranhamente familiares. O que aconteceu? Ele estava passando por ali, ele já estava chegando na entrada já da Babilônia, assim, já via a Babilônia ao longe, e ele viu 3 caras arando as terras. Só que tem um detalhe: eram os mesmos 3 caras arando a terra de 40 anos antes. E ele falou: esses rostos desses caras me são familiares. E eles continuam fazendo o trabalho de qualquer jeito ali, ó, fingindo que trabalha. Um não... Como é que vai colher bem desse jeito? Ele nem se esforça para poder enfiar mais aquela parte de... Porque como que era feito antes o arado, né? Você tem que arar a terra para poder plantar, né? Todo mundo aqui já deve ser da roça e sabe como funciona, né? Você faz um buraco, você mexe a terra primeiro, você faz um buraco, né? E planta. Só que esse buraco que ele estava fazendo não era fundo, era muito raso, e os caras não sabiam manejar o boi reto, linha reta, né? Lembrando que era tudo braçal, né? O boi ainda ajudava. Antes disso tinha que fazer na mão mesmo. E ele ficou nessa: como é que eu ajudo esse jovem pensativo nisso, né? Aí ele vira e fala assim: estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que mostrou bastante lucrativa? Aí o jovem falou assim:
Por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo que preciso saber. Abusado, né? Você conhece jovem assim, abusado? Você tem na sua família uns abusados assim? Só quer saber só de ganhar do dinheiro, não interessa nada, não interessa o trabalho, não interessa nada. Acha que sabe de tudo. Conhece? Tem assim na sua família? Conhece algum? Bem petulante, bem presunçoso. Charrunada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhar na terra. Eu podia ter então a sua idade quando a coluna em que me encontrava se aproximou. O velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado a mim. Aí ele começa a contar aqui uma história em que ele era escravo, esse coroa. Antes dele virar sócio do avô do moleque, ele foi escravo. E eles estavam numa linha de 4 escravos, um acorrentado ao outro pelo pescoço. E quem estava do lado dele era esse Megido. Olhe para esses companheiros preguiçosos. Aqui ele está contando a história que aconteceu há 40 anos atrás. Ele estava chegando escravo na Babilônia. Ele, o Megido e mais 2. E esses caras estavam ali arando a terra da mesma forma. Passaram-se 40 anos e continuavam no mesmo lugar. E ele até pergunta, como é que pode homens continuarem fazendo a mesma coisa 40 anos depois? E aí o menino perguntou, você estava acorrentado como um escravo? E seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca ensinou nada a esse respeito. E ele comenta, ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Charrunada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com o meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Charrunada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências do meu irmão. Numa briga ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou a viúva desesperado para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça, protestou o jovem, né? Mas diga-me, como conseguiu a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça a primeira história. Deixa eu contextualizar uma coisa aqui que o livro explica também. Na Babilônia, como é que funcionava? Quando alguém devia, quando alguém ia contra a lei, matava alguém, ia ser julgado. Quando alguém ficava devendo o rei, o que eles faziam? Você podia negociar, você podia dar a alguém da sua família como uma forma de pagamento. E aí tinha um prazo. Então vou dar um exemplo aqui. O irmão dele foi lá, pegou e matou o amigo de copo. Então, o que acontece? Tinha que essa mulher que ficou viúva, ela podia aceitar alguém da família como escravo. E eles negociavam um valor. Dentro daquele tempo, esse escravo podia ser resgatado. Se passasse aquele prazo e não fosse, a pessoa fazia o que quisesse com ele como escravo. Podia vender, matar, fazer o que quiser. Funcionava assim, tá? Já imaginou se isso continuasse? Já tem filho sendo abandonado
por nenhum motivo, né? Imagina se os endividados entregassem os filhos para alguém como escravo, né? Tava lascado. Ouça a primeira história. Quando passamos, esses homens que estavam trabalhando a terra zombaram de nós. Há 40 anos atrás os caras estavam lá. Eles estavam chegando como escravo na Babilônia e os caras zombaram dele, dizendo assim: "E ó, chegou os caras aí que vão quebrar as costas de tanto carregar tijolo nos muros." E zombaram dele, e ele falou que nada, eu mataria uma pessoa que me bater. Aí vocês vão apanhar muito, vai ser até a morte e tal. Zombaram deles. E o Megido, que é esse escravo que estava do lado dele, falou uma coisa muito interessante com ele. Falou assim, ó, Megido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de ambos batendo em escravos diligentes. O que significa diligente? Você sabe? Bota nos comentários aí. Dispostos ao trabalho até a morte. Diligentes é zelosos, tá ok? Escravos zelosos. Ele fala, não faz sentido para mim ambos batendo em escravos zelosos, diligentes. Essa é uma palavra que tem muito na Bíblia, né? Principalmente em Provérbios. Os amos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalho pesado, comentou Zabado. Zabado era outro que estava nessa carreira desses 4 escravos. Então tinha o Megido, tinha o que eu estou chamando de coroa aqui, né? E tinha o Zabado. Esses homens aí curvados ao arado são sujeitinhos espertos, não estão quebrando as próprias costas, só fazem de conta que dão duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Megido. Se conseguir lavrar 1 hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive, minha fazenda, meu gado, leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala, e onde estão essas boas coisas agora? Zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo, se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil, enquanto você que gosta de pegar no pesado estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. Você entendeu o que ele falou? Ele falou assim, você que gosta de trabalhar, tá bom, fica nessa, você vai carregar tijolo pesado. Eu que não sou muito chegado em trabalhar, vou carregar só água. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aí o que ele fez? Ele ficou pensando, falou, gente, eu vou acabar carregando tijolo na muralha. E aí ele foi para perto do cara que vigiava os escravos, isso já era de madrugada, de noite adentro, né? E falou, o nome do cara era Godoso. E ele falou, diga-me, Godoso, quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Aí por que quer saber? Mas não está vendo? Sou jovem, quero viver, não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tem alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa, você é um bom camarada, não perturba Godoso. Não me perturba, né? Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora ouça. Quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia,
estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamo-nos das muralhas e pudemos ver as fileiras de homens, como formigas negras, subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam um chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem-se a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhe os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo seriam dragados para baixo a fim de juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso que esperava o filho do meu pai, se não fosse vendido no mercado? Ou seja, ele mesmo, né? Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões. Ali o resto dos homens achava-se petrificado de medo, e só o chicote de nosso guarda pôde convencer-os a adiantar-se para ser examinado pelos compradores. Megido e eu mesmo falávamos avidamente com qualquer homem a quem se nos permitia dirigirmos-nos. O negociante de escravos chamou soldados da guarda real, que algemaram o pirata e brutalmente o açoitaram quando ele protestou. Assim que o carregaram dali, senti uma grande pena dele. Pirata era outro dos escravos dos 4 que estavam juntos, acorrentados. Megido percebeu logo que seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. E aí eu queria até fazer uma pergunta para você. Você gosta de trabalhar? Porque é uma quantidade tão grande de pessoas que, se você desse dinheiro suficiente para elas, elas parariam de trabalhar. E eu fico pensando o que essa pessoa pensa da vida. Por exemplo, uma coisa que eu não sonho em aposentar. Isso não passa na minha cabeça. Não é que eu não queira ter condição, renda suficiente para isso. Mas você parar, você de repente está lá 8 horas por dia trabalhando, sendo útil, sendo produtivo. O problema é que muita gente trabalha com o que não gosta. Passa 1 ano, não gosta, passa 2 anos, não gosta, passa 5 anos, não gosta. Cara, vai fazer o que você gosta. Se você não se vê trabalhando a vida toda com o que você faz, tem alguma coisa errada. Você não está tendo resultado, ou não está olhando pro bem que você traz para você de ser produtivo e pro mundo. Não entra na minha cabeça uma pessoa que sonha em não fazer nada. Todo dia acorda, faz o quê? Nada.
acorda, faz nada. Não entra na minha cabeça isso. Você pode diminuir o tempo, trabalhar menos tempo, ou trabalhar 4 horas por dia. Mas vai passar o dia fazendo o quê? Fofocando? Porque quando você encontra outro desocupado também, geralmente é o que acontece. Vendo Big Brother, vendo novela, vendo TV. Porque poucas pessoas vão ter condições de passar o resto da vida curtindo a vida, viajando. Poucas pessoas vão ter essa condição. O trabalho dignifica o homem. Minha avó falava muito essa frase. Então eu queria até trazer essa reflexão aqui para você. Esse Megido aqui, ele fala uma coisa interessante. Olha, trabalhe, mesmo que o trabalho seja árduo. Então eu vejo muita gente olhando para o lado do trabalho pelo lado ruim, sabe? Aí, nossa, eu trabalho tanto, ganho pouco. Tá. Por que você não muda de trabalho para você ganhar muito? Ah, Marcelo, não é assim. É lógico que não é. Se você está ganhando pouco, provavelmente é o que você merece. Ó, sou aposentada por invalidez, mas não consigo ficar sem meus crochês. Isso mesmo. E faz dele um negócio grande. Faz dele um negócio grande se você conseguir. Eu não sei qual é a sua invalidez. Mas quem sabe faz dele um negócio grande, emprega várias pessoas, chega lá no INSS e fala aqui, pode cancelar minha aposentadoria? Eu não sei se eu tenho uma forma um pouquinho diferente de ver as coisas. Por exemplo, há uns anos atrás, uma pessoa chegou para mim, me ligou e falou assim, uma pessoa que frequentava o meu espaço da Herbalife. Foi lá algumas vezes. Marcelo, olha só, eu tenho uma proposta para te fazer. Falei, o quê? Eu tenho um esquema, eu nem sei mais o nome dessa pessoa, sendo sincero, não lembro, não tenho telefone, eu não lembro o nome dela, foi algumas 2 vezes lá no meu espaço. Marcelo, olha, você quer se aposentar? Você paga tanto, eu consigo aí uma aposentadoria para você no INSS. Gente, na boa, eu não sei você, eu não conseguiria viver, me anular por causa de um salário mínimo, ganhar algo que eu não mereço, que eu não fiz por merecer. Não sei se vocês são assim, mas eu não consigo. Quando saiu o seguro-desemprego, o seguro emergencial, eu me inscrevi. De sacanagem. E sabe o que aconteceu? Eu recebi. Porque no ano anterior, porque para o governo eu estava desempregado naquela época. E eu estava mesmo desempregado. Quando começou a pandemia lá em fevereiro de 2020, eu estava desempregado. Eu estava começando o negócio ter resultado com digital. O que aconteceu? Eu fui lá, peguei e fiz a devolução do dinheiro do seguro emergencial. Eu não consigo ficar com algo que não é meu. Então, assim, vou dar aqui uma provocaçãozinha. Tem gente que, por exemplo, é neto de quem é do exército, e aí antes tinha esse negócio que você continua, a pessoa morreu, você continua recebendo desde que você não case. O que tem de gente juntado e não casado, porque recebe lá 5, 8, 10 mil de pensão de um avô, de um pai. Você acha que a sua vida vai chegar em algum lugar, você vivendo? Ou seja, é como se você dissesse para você mesmo, daqui eu não passo. Você vai viver do esforço de alguém. Coitado de você. Vai lá, cara, vai pra vida, ganha 20 mil, 50 mil e não dependa desse dinheiro. Case com quem você quiser, separe e faça o que for.
Tem gente que, eu sou aposentado, consegui uma aposentadoria, às vezes esquema, às vezes, aí tá lá, um diploma de inválido. Não estou falando quem não é inválido, mas às vezes você tem uma doença, por exemplo, você tem um problema de pulmão, mas você consegue ser produtivo de alguma outra forma. Talvez com aquilo que você fazia, não. Por exemplo, sei lá, a pessoa descarregava e carregava caminhão. Isso ela não consegue mais fazer porque tem problema de pulmão. Mas às vezes a pessoa consegue fazer uma outra coisa. Por que se limitar? Pensa nisso aí. Eu sei que tem um caso de gente aposentado aqui. Será que você precisa estar aposentado? Eu trabalhei muito durante a minha vida. Você trabalhou muito? O que aconteceu com você? Desgastou seu corpo porque você trabalhou muito? Pelo contrário. Vocês sabem como nasceu a aposentadoria? A maioria aqui nem sabe. A aposentadoria foi criada por um cara chamado Bismarck, na Alemanha. Não existia aposentadoria. Você trabalha o resto da vida. Trabalhava até morrer. O Bismarck viu que os opositores políticos dele, os inimigos políticos dele, tinham mais de 50 anos. Na época, a expectativa de vida do mundo era 45 anos. Ele foi lá e colocou uma lei. Todo mundo que tiver mais de 50 tem que se aposentar compulsoriamente. É obrigado a aposentar. Assim foi criada a aposentadoria. Então tem gente que sonha com a aposentadoria. Gente, deixa eu falar um negócio com você. A aposentadoria vai ser o período que você menos vai curtir a vida. Porque a maioria vai aposentar com pouco. A maioria vai aposentar com pouco. Quer ver? Coloca nos comentários. Se você fosse aposentar hoje, com quanto você se aposentaria? Marcelo, eu ganho um salário mínimo por mês. É com isso que você vai se aposentar se você conseguir. Então a maioria vai aposentar com pouco. A maioria vai chegar ao final da vida sem conquistar nada. Inclusive uma casa. Pagando aluguel. Não vai ter condição de pagar um plano de saúde, que é um plano de doença, na verdade. Você torce para não usar. Plano de saúde hoje é você fazer atividade física e comer bem. Esse é seu plano de saúde. E cuidar da sua mente. Não adianta com 60 anos você ir lá se preocupar. 70 anos. Pode dar uma melhorada? Pode. Mas igual eu agora, eu tô com 38. Se eu não fizer nada por mim, eu tô ferrado lá na frente. A maioria vai ter que precisar de ajuda familiar de alguém. Ou continuar trabalhando. Entendeu? São os números hoje. 72% dos aposentados. 72%. É muito. É mais de 2/3. Precisam de ajuda familiar. Então, amigo, a hora de você fazer agora. Será que você não está fazendo o corpo mole demais na vida? Tem gente com 30 anos achando que está velho. Eu estou muito velho para mudar de profissão. Não, mas eu fiz uma faculdade disso. E daí? Então, cuidado. Cuidado com as limitações que você se coloca. Você recebe um salário mínimo de pensão. Aí tem gente que é assim. Aí eu recebo um salário mínimo de pensão. Eu não posso trabalhar não, porque se eu trabalhar eu posso perder. Aí você fica se limitado. Tá? Deixa eu ver aqui que o pessoal escreveu. O pessoal escreveu aqui uns negócios grandes. Quero me aposentar, mas não parar de trabalhar. Vou diminuir o tempo que eu trabalho hoje. Assim vou passear e ficar mais com os meus filhos e netos. Inclusive isso é outra coisa. Muita gente acha que vai curtir a vida. Você tem que curtir a vida ao longo da vida. Porque depois com 60 anos, se bobear, você não quer nem sair de casa. Você se acostuma, a gente fica rabugento, vai ficando velho, vai ficando rabugento. Eu sei disso que eu já estou um pouco já. Tem coisas que eu já não aceito, tem coisas que eu já não quero. Né? Você quer as coisas do seu jeito. E aí, às vezes, você vira a creche dos seus filhos. Né? Seus filhos vão lá, soltam as crianças lá para você ficar tomando conta e vai embora, curtir a vida. E você fica lá, tendo que ajudar filho. Quando passei por isso,
quando sofri um assalto e fui baleado, eu lembro disso. Meu colega queria me aposentar por invalidez, mas eu já estava boa e não merecia. E vai que atrai isso pra mim. Tô fora, sai fora, sou capaz. Com certeza. Como se dissesse, eu sou incapaz. Exato. A pessoa que aceita o sou incapaz, ela é incapaz. Eu tive 3 tromboses venosas na perna e fiquei com sequelas. Sou muito agitada, não consigo ficar parada. Pois é, olha só, você teve 3 tromboses venosas na perna e fiquei com sequelas. Ok, mas você concorda que você ficou com sequelas com algumas coisas? Nas pernas. Tem gente que inclusive nem perna tem. Gente, o maior problema é quando uma deficiência, ela ataca a sua mente. Eu tinha uma pessoa que ela frequentava meu espaço e ela tinha sofrido um acidente de carro. A única coisa que não fazia o pé dela é fazer isso. O pé dela. O pé dela passou a ser assim. Ele não fazia isso. Era o único problema dela. Para todo mundo ela se apresentava como deficiente. E assim, quem me conhece, eu não tenho muita paciência com vitimismo. E aí, no final, eu já estava, quando as pessoas chegavam novas e ela ia se botar na posição de, essa daqui é a fulana, ela é deficiente, tá? Mas não é do pé não, é da mente. Eu já falava assim, essa aqui é deficiente, tá? Mas não é do pé não, é da mente. E muita gente é deficiente da mente. Deficientes da mente, tem um monte, tá aos montes. Sou aposentada, trabalho como funcionária pública, trabalho no restaurante da família e tenho meu negócio de crochê. Deus me livre de parar. Show, Sil, você é um exemplo. Inclusive, Sil, eu vou te fazer um pedido. Manda para mim um depoimento seu falando sobre o que mudou aí depois que você conheceu a comunidade Apaçote. Você pode fazer isso para mim? Eu tô para te cobrar isso e esqueci, tô cobrando aqui ao vivo. Você é um exemplo. Parabéns. Parabéns pelo que você tem feito. Eu cuido da saúde para não ter que cuidar da doença. Tenho artrose nos joelhos. Minhas irmãs querem que eu vá pro INSS, mas eu não quero. Prefiro investir no meu negócio. Tenho só 54 anos. Não quero ficar presa. Gente, uma boa parte das doenças não adianta só você ficar tratando, sabe? Você tem que ver a causa delas. Tem uma amiga nossa que a gente conheceu agora recente. Eu vou até chamar ela para poder fazer uma live comigo para falar sobre alimentação. Ela fala sobre alimentação chinesa, né? Cara, a quantidade de curas que você consegue através da alimentação, principalmente tirando alguns alimentos da sua vida, você não tem noção. Vou chamar ela para fazer uma live aqui para vocês. Cura mesmo, cura. Tá? Primeira vez que eu estou aqui, já percebi que tu não tem paciência para vitimismo. Tô amando essa live. Eu não tenho mesmo. Aceito que a pessoa seja vitimista, porque é uma doença. Na verdade, o vitimista ele consegue o que ele quer, por isso que ele é. E o que o vitimista quer? O que todo mundo quer. E o que todo mundo quer? Atenção. O problema é que as pessoas confundem amor com atenção. Elas acham que pelo fato de alguém estar dando atenção para elas, elas estão sendo amadas. E não tem nada a ver. O vitimista, ele se afoga na sua própria mágoa. Ele se afoga no seu próprio mar de lamúria. E cada vez que eu pego e eu me coloco numa posição vitimista, porque o vitimista ele não pode falar assim, ele peito estufado, nariz empinado, queixo alto. Caraca, cara, você acredita que eu perdi há 4 anos atrás a minha mãe? É mesmo? Com quantos anos? Morreu nova? Não, ela estava com 98 anos de idade. Não, o vitimista, o que ele tem que fazer?
Ele tem que se colocar em posição de coitadinho, né? Coitadinho, tadinho. Aí eu perdi a minha mãe. Ontem, mês passado, um ano, não, tem 20 anos que ela morreu. 20 anos, amigo. 20 anos. Você sabia que a única certeza que a gente tem na vida é a morte? Sabia disso? Inclusive você vai morrer. Ah, mas você não sabe, é minha mãe. Sabe o que é? Eu tenho uma má sorte, eu não consigo um bom trabalho. Você tem que botar a mão pro céu ainda que você consegue trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças no mundo são causadas pela nossa má alimentação. E 95% pelas nossas emoções. 95% das doenças vêm das nossas emoções não tratadas. O vitimista adoece quem está próximo dele, se a pessoa permitir. Como eu não tenho paciência para vitimista, ele não me pega. Ou eu faço um reset na mente dele, ou ele vai ficar longe de mim, porque eu não aceito. Gente, é isso mesmo, você chega perto da pessoa, aqui, dá licença. Se você for ficar reclamando da vida, eu não tenho tempo para poder ouvir isso seu, não. Quando você tiver uma notícia boa, você vem falar comigo. Nossa, Marcelo, que grosso. Fica aí convivendo com quem vai ficar o tempo todo te enchendo o saco, querendo sua atenção. Você vai viver para essa pessoa. Você é doido. Mina sua energia. Mina a energia. Gente, a gente é energia. Eu passo 1 hora com vocês aqui. Você acha que eu entregando isso que eu entrego, pensando, eu não estou roubando do meu tempo de trabalho? É lógico que eu estou. Essa entrega aqui, para mim, não é gratuita. São 2 horas no mínimo. É 40 minutos a 1 hora que eu leio antes, rascunho tudo, para depois trazer aqui. 2 horas do meu dia, 1h30, 2 horas do meu dia, eu tô doando para vocês. Quem aqui doa 2 horas do tempo para alguém? Muitos de vocês não fazem isso. E tem gente que não dá valor para isso. E tá tudo bem. Mas quem tá aqui e que tá de alguma forma sendo beneficiado, dê valor. Aí tá, vamos continuar na história. O Megido lá, o amigo dele que falou que, olha, fala que você é trabalhador e trabalha arduamente, o trabalho vai te ajudar, o trabalho que vai fazer acontecer, o trabalho que vai fazer você conquistar sua liberdade. O Megido, um fazendeiro, passou a mão nele e levou ele, comprou ele. Chegou, e aí foi dando a tarde. Quando foi dando a tarde, o Godoso, acho que é o nome lá do cara que tomava conta dos escravos, falou assim, se você hoje falou com ele, se você hoje não for comprado, amanhã o nosso Senhor vai levar para o rei o resto dos escravos para trabalhar na muralha. Ele falou, meu Deus do céu, tem que arrumar um amo agora. Aí o que aconteceu? Ele falou, aí chegou um cara e falou, um camarada chegou perto e falou, se ali havia algum padeiro entre eles. Cheguei para perto dele dizendo, por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com a minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor. E aí o cara comprou ele. O novo lar era a meu gosto, muito a meu gosto.
Nananaide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, e pôr e acender a lenha no forno, a reduzir a um pó finíssimo a farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Uma velha escrava que servia como governanta, Suaste, alimentava-me convenientemente e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance há muito esperada de mostrar-me útil a meu amo, e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nananaide que me ensinasse a fazer a massa do pão e a assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e a assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio, ou seja, de ficar à toa, encantou meu dono, mas Suaste balançava a cabeça desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a aquiescência de Nananaide se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde. O que ele resolveu fazer? Ele virou para o chefe dele e falou assim: Nananaide, se eu puder usar as minhas tardes para assar pães e sair pela cidade para vender, o senhor dividiria o lucro comigo? O Nananaide gostou da ideia, falou: é lógico. Faz o seguinte, você vai vender 2 bolinhos por 2 moedas de cobre. Uma moeda vai ser para a gente poder comprar mais material, né? Para não comer a galinha. Quem já me segue sabe o que é isso. Para não comer a galinha. Você não pode comer a galinha, você tem que comer os ovos da galinha, tá? Mexer no seu custo de produto é comer o ovo da galinha. Você tá lascado. E a outra uma moeda que sobra, eu divido meio a meio com você. Ou seja, 25% do valor da venda seria para ele. E aí, cara, ele começou a andar a se dar. Aí o cara emprestou uma túnica velha para ele poder se apresentar um pouco melhor. A Suaste ajudou-me a remendá-la e lavá-la, que é a outra escrava, né? No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel, ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja e percorri as ruas apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado e isso me deu um grande desânimo. Quem trabalha com vendas sabe o que é isso, né? Prossegui já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair e logo minha bandeja ficou vazia. Nananaide revelou-se contente com meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de cobre. E eu fico pensando, né, o cara deve começar a ter feito conta. Nossa, daqui quanto tempo que eu vou comprar minha liberdade? E ele fez, em alguns anos eu consigo comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com a minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um desses não era outro senão seu avô, Arad Gula, o avô do moleque que estava com ele. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si mesmo e 2 outros para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Radangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem? Sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações. À medida que os meses passavam,
eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como Megido dissera Megido. Eu estava feliz, mas Suaste mostrava-se preocupada, a outra escrava. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogos, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregadores de verdura. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu trabalho que agora eu sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado e inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Nananaide tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a instar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as minhas vendas. E eu vou parar por aqui para a gente poder no próximo capítulo, no próximo episódio daqui, para a gente poder dar continuidade a essa história. O que será? Vamos agora fazer aquele drama. O que será que vai acontecer com Nananaide, o amo do nosso amigo, que eu esqueci o nome. Qual é o nome dele? Charrunada. O que será que irá acontecer com Nananaide, que está à mesa dos jogos, amo do escravo Charrunada? O que será que vai acontecer com o jovem que está ouvindo essa história e só queria saber do dinheiro, de gastar o dinheiro e torrar o dinheiro? Você saberá no próximo episódio. O que será que vai acontecer com Nananaide? O que será que vai acontecer com Charrunada? O que vai acontecer com o jovem Arad Gula, Radan Gula, o neto do seu velho sócio Arad Gula? Isso você vai ver no nosso próximo episódio, que você que está aqui no YouTube pode ver inclusive agora. É isso aí, pessoal. Então, vamos parar por aqui. Eu espero que esse livro esteja sendo de valia para você, como está sendo para mim, tá? Depois, durante o dia, eu conto as histórias do livro, porque é muito legal as histórias, né? Então tá, gente. Fiquem com Deus, ótimo dia e até a próxima.